Existe uma cidade no sul de Minas onde o vinho faz parte da história de milhares de famílias. Um lugar onde a tradição atravessa gerações, preservando a memória daqueles que chegaram da Itália, trazendo na bagagem muito mais do que sonhos. Trouxeram a cultura da videira, trouxeram o trabalho, trouxeram a esperança. Todos os anos, no último domingo do mês de julho, Andradas celebra o Dia do Vitivinicultor, uma homenagem às mulheres e aos homens que ajudaram a transformar essa terra em uma das mais importantes regiões produtoras de vinhos do Brasil. E foi justamente nesse dia que estivemos aqui para registrar uma das manifestações culturais mais bonitas da Serra da Mantiqueira. Eu sou o Fábio Gregório e convido você para viver mais uma enoexperiência inesquecível. Toda viagem começa muito antes da chegada ao destino. Ela começa quando decidimos sair de casa. Hoje, o nosso ponto de partida é Poços de Caldas, uma das cidades turísticas mais conhecidas de Minas Gerais. É daqui que seguimos rumo a Andradas, distante pouco mais de 40 quilômetros. Um percurso curto, mas capaz de nos conduzir por uma das mais importantes histórias da vitivinicultura brasileira. A estrada que liga Poços de Caldas a Andradas é totalmente asfaltada e oferece uma viagem super tranquila. É uma rodovia pedagiada e, na medida em que avançamos, a paisagem revela uma das maiores riquezas do sul de Minas, o Planalto de Poços de Caldas. Estamos deixando uma das maiores caldeiras vulcânicas do planeta, uma formação geológica que moldou não apenas o relevo da região, mas também seus solos, seu clima e sua identidade. E é justamente essa geografia que ajudou a moldar a identidade desta região. À nossa frente, a Serra da Mantiqueira começa a desenhar o horizonte e anuncia que estamos entrando em um território onde a natureza sempre exerceu um papel decisivo na produção de vinhos. Uma das coisas que mais gosto de fazer é dirigir por essas estradas. Não apenas pela beleza da paisagem, mas porque cada quilômetro percorrido ajuda a entender por que essa região se tornou tão especial pela vitivinicultura. Para quem visita Poços de Caldas, conhecer Andradas é praticamente um convite irresistível. Muitos turistas utilizam Poços de Caldas como base de viagem, aproveitando a sua ampla rede hoteleira e em menos de uma hora chegam à capital mineira do vinho para viver uma experiência completamente diferente. É um roteiro que combina natureza, gastronomia, cultura e, claro, excelentes vinhos. E chegamos! Estamos em Andradas, uma cidade que, à primeira vista, encanta pela tranquilidade. Mas basta olhar um pouco mais de perto para perceber que existe algo muito maior por trás dessas ruas. Aqui, praticamente cada família guarda uma ligação com a história da vitivinicultura. Muito antes de se tornar conhecida nacionalmente pelos vinhos de inverno, Andradas já escrevia sua história com a cultura da videira. No início do século XX, famílias descendentes de imigrantes europeus transformaram a produção de vinho em uma importante atividade econômica. As cantinas se multiplicaram, novas marcas surgiram, o vinho passou a fazer parte da identidade da cidade.
Em meados do século passado, Andradas chegou a produzir cerca de 2 milhões de litros de vinho por ano, se consolidando como uma das principais regiões produtoras de vinhos do país. Revistas de circulação nacional registravam essa importância, levando o nome de Andradas para todo o Brasil. Mais do que uma atividade econômica, a vitivinicultura moldou famílias inteiras. Pais ensinaram seus filhos, avós transmitiram conhecimentos que atravessaram gerações. O vinho passou a representar trabalho, união e pertencimento. Cada fotografia preservada é também um testemunho da dedicação daqueles que ajudaram a construir a história dessa cidade. Hoje, toda essa história ganha vida mais uma vez. As ruas de Andradas começam a receber moradores e visitantes que vieram participar de uma celebração muito especial. Mas antes de acompanhar o desfile, precisamos entender por que esse dia existe e qual foi o momento em que a cidade decidiu transformar o trabalho dos vitivinicultores em patrimônio da sua própria memória. A gente vai para o intervalo e voltamos rapidinho. E agora eu quero aproveitar esse momento e deixar uma pergunta no ar para você. Como nasceu o Dia do Vitivinicultor na cidade de Andradas e por que ele deu origem ao desfile que emociona a cidade há quase 6 décadas? Não sai daí e vamos descobrir juntos, tá bom? No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos. Com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas, a propriedade preserva o que tem mais de raro: vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos. Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares, e a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias, provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência. TV Poços, sempre com você. No bloco anterior, nós viajamos pelas montanhas do sul de Minas até chegar em Andradas. Mas para compreender tudo o que veremos daqui para frente, precisamos voltar no tempo. Muito antes dos desfiles, das festas e das homenagens, existiram homens e mulheres que acreditaram que essa terra poderia produzir grandes vinhos. É essa história que vamos conhecer agora. Eis Andradas, cidade sul-mineira que está situada bem na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, como marco simbólico de trabalho e produção da gente montanhesa. No município, a maior fonte de renda e o que caracteriza a economia local são os parreirais sem fim, que transformados em saboroso vinho, fazem a fama da cidade, que mais vinho produz no estado. Antes, Andradas estava apartada de Minas, pela falta de estradas, mas agora, com a ligação aberta em direção a Poços de Caldas, a cidade participa mais ainda da vida do estado. E o senhor Juscelino Kubitschek, o governador que solucionou o velho problema, comparece para inaugurar a placa que assinala o livre trânsito Andradas, Poços de Caldas. Acompanhado pelas autoridades locais e o povo andradense, o governador de Minas dá entrada na cidade para receber as homenagens de toda a população local. Ao grande andradense João Mosconi, que tanto fez pelo município, é prestada eloquente homenagem, traduzida na inauguração de seu busto em praça pública.
cortada a fita simbólica da primeira exposição de vinhos e derivados de Andradas. Mostra que levou à cidade milhares de visitantes. O representante do governador Garcês, Sr. Carlos Kruger, o prefeito Alcides Mosconi e o Sr. Pedro Nascimento acompanham as autoridades do governo mineiro. Uma prova do generoso vinho dá oportunidade para que Minas e São Paulo troquem brindes com votos recíprocos. A exposição que visitamos representa e assinala que Andradas é o município mineiro que mais produz vinho, ou seja, numericamente falando, mais da metade de toda a produção do estado. Dos 3 milhões de litros produzidos em Minas, Andradas participa com 1.800.000. Outra inauguração feita pelo governador foi o Asilo São Vicente, um marco da obra de assistência orientada pelo Sr. João Mosconi. O Sr. Juscelino Kubitschek e o prefeito Alcides Mosconi estão acompanhados de suas majestades, a rainha e princesas da festa do vinho. As graciosas senhorinhas da sociedade local recebem as suas coroas e faixas, que simbolizam os lauréis da beleza e simpatia. E nas palmas dos presentes, a reverência de seus súditos. A rainha Ana Maria de Oliveira e as princesas Maria Andrade e Dionéia Ortega posam para a objetiva de Minas Filme. Aos campeões da exposição de vinhos foram entregues os troféus a que fizeram jus. As festas da primeira exposição de vinhos de Andradas culminaram com a realização de grandioso baile, tendo o governador Juscelino Kubitschek e o prefeito Alcides Mosconi dançado a valsa de abertura com as majestades coroadas. Foi dos maiores e mais animados o baile de encerramento das festas que duraram 7 dias. De agora em diante, ano a ano, essa magnífica exposição se repetirá para mostrar ao Estado que a cidade sul-mineira de Andradas está produzindo para a maior grandeza da economia do Brasil. E a nós, só nos cabe deixar aplausos à iniciativa do prefeito e povo andradenses pelo êxito de tão grande acontecimento. A história da vitivinicultura em Andradas começa ainda no século XIX, com a chegada dos imigrantes europeus, especialmente portugueses e italianos. A videira encontrou solo fértil, clima favorável e, principalmente, famílias dispostas a transformar trabalho em tradição. Pouco a pouco surgiram as primeiras cantinas. O vinho deixou de ser apenas alimento e se tornou parte da identidade da cidade. Muitas empresas familiares ajudaram a consolidar Andradas como uma das maiores produtoras de vinhos de Minas Gerais. Na década de 50, a produção já movimentava a economia local e projetava o nome da cidade para todo o país. Quando uma atividade econômica se transforma em cultura, ela passa a ser celebrada. E foi assim que nasceu a Festa do Vinho. Muito mais do que um evento, ela surgiu como uma homenagem aos homens e mulheres responsáveis por construir a história da vitivinicultura andradense. Ao longo das décadas, a festa atravessou diferentes momentos. Algumas edições deixaram de acontecer, outras marcaram profundamente a memória da cidade, mas o espírito permaneceu exatamente o mesmo: valorizar quem faz do vinho parte da identidade de Andradas. Em 1966, Andradas instituiu oficialmente o Dia do Vitivinicultor, e a partir desse reconhecimento, os desfiles ganharam ainda mais significado, se tornando uma homenagem pública aos produtores, trabalhadores rurais e famílias que ajudaram a construir essa tradição. Décadas depois, o desfile continua emocionando. Cada carro alegórico representa um capítulo dessa história. As roupas típicas lembram os imigrantes que chegaram à região. As ferramentas agrícolas homenageiam o trabalho nas parreiras. As uvas, os cestos e os barris recordam que tudo começou no campo.
E aí, chegando aqui na concentração, olha quem que eu acabei de encontrar, Heloísa Bertoli. Heloísa, conta pra gente a alegria Boa tarde, da meu gente filho, fazer, Que bom que você está aqui. tá dividindo esse momento bacana, que é o último dia da Festa do Vinho aqui em Andradas, a capital do vinho no estado de Minas Gerais. Exatamente, capital mineira do vinho. E hoje é um desfile muito especial, porque nós vamos contar a história da vitivinicultura na cidade de Andradas. Então, desde lá da chegada dos imigrantes até a inovação com a agropecuária. Eu ouvi dizer, parece que tem vários carros que vão contar essa história através dos carros também. Sim, são 7 carros alegóricos, mais os carros das vinícolas. Ai, que bacana. Tem muitas surpresas aí entre um carro e outro. Esse desfile promete. Então vamos lá, porque agora você acompanha com a gente. Opa! Enquanto eu caminhava pela festa, recebi um presente muito especial. A historiadora Heloísa Bertoli compartilhou comigo um vídeo produzido por pesquisadores, instituições e produtores da região. Nas serras de Minas Gerais, entre noites frias e dias de sol generoso, nasceu uma tradição que atravessa gerações até hoje, a vitivinicultura de Andradas e Caldas, ao sul do estado. Essa história começa ainda no século XIX, quando as primeiras videiras encontraram nesse território condições únicas para se desenvolver. No final daquele mesmo século, chegaram os imigrantes europeus, que no início do século XX deram forma ao que viria a definir a região. Formaram parreiras, estruturaram suas vinícolas, organizaram a produção e fizeram do vinho parte da vida. Não era só produção, era rotina, era encontro, era sustento e também celebração. Em Andradas, conhecida como a terra do vinho, famílias inteiras se formaram em torno dos parreirais. O trabalho, que começava cedo, atravessava o dia e terminava nas cantinas, entre conversas, risadas e o cheiro do vinho recém-elaborado. Em Caldas, uma das cidades mais antigas da região, a vitivinicultura também se enraizou. Os vinhedos passaram a desenhar a paisagem e o vinho se tornou parte da identidade local, presente na mesa, nas festas e na memória de quem vive ali. Nos meses de colheita, o cenário se repete há gerações. Mãos tingidas de uva, cestos cheios, famílias reunidas, um trabalho coletivo que mistura técnica, experiência e afeto. Ao longo do século XX, essa produção cresceu e ganhou relevância. Andradas chegou a se destacar como uma das principais regiões produtoras de vinho no Brasil. Caldas, com sua tradição, reforçou esse vínculo profundo entre território e cultura. E essas histórias também foram celebradas. As festas da uva e do vinho nasceram como uma forma de homenagear quem construiu essa trajetória. Mais do que eventos, eram momentos de reconhecimento, de encontro e de valorização do trabalho no campo e nas adegas. Nestas festas, as cidades se reconhecem na história construída por mãos calejadas e naquilo que produzem com tradição e qualidade, marcadas sempre pelo seu saber fazer. E essa história continua sendo escrita. Hoje, Andradas e Caldas vivem um novo momento. A tradição permanece viva, mas abre espaço para inovação e novos olhares sobre o vinho. A região passou a conviver com 2 tempos de colheita: a tradicional, que faz parte da sua história, e a de inverno, desenvolvida com o apoio de pesquisa mineira, que trouxe novos horizontes e reposicionou a produção local, assim como a produção de todo o sudeste brasileiro. Isso tudo através da Epamig Caldas, cuja instituição se confunde com a própria história da região. Os vinhedos seguem presentes na paisagem. O saber fazer continua sendo transmitido.
Mas agora, ao lado da tradição, cresce também o desenvolvimento, o enoturismo e uma nova forma de enxergar esse território. Andradas e Caldas não produzem apenas vinho, produzem memória, produzem pertencimento e seguem se transformando safra após safra, sem perder aquilo que as tornou únicas. É impossível assistir esse material sem perceber que estamos diante de muito mais do que uma atividade agrícola. Estamos falando de memória, de identidade, de famílias, de um patrimônio construído ao longo de gerações. E justamente por reconhecer essa riqueza histórica e cultural é que Andradas e Caldas trabalham nesse momento na construção da sua futura indicação geográfica, o que deverá ter o nome de Indicação Geográfica dos Vinhos de Andradas e Caldas. Um reconhecimento que ainda está em processo de elaboração, mas que representa um passo muito importante para valorizar esse território, os seus produtores e a sua tradição. Vamos agora para mais um rápido intervalo, mas eu preciso dizer que nenhuma festa existe sem aqueles que a tornam possível. No próximo bloco, vamos acompanhar o desfile, conhecer seus personagens e descobrir como uma tradição iniciada há décadas continua emocionando milhares de pessoas. Não sai daí, voltamos rapidinho. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região. Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância. E no enoturismo, cada visita vira experiência, história, tradição e momentos inesquecíveis. Quinta do Ribeiro Santo, Dão, autenticidade e futuro em cada taça. TV Poços, sempre com você. Depois de conhecer a história da vitivinicultura andradense, chegou o momento de viver aquilo que emociona moradores e visitantes há décadas: o desfile da Festa do Vinho. Muito mais do que carros alegóricos, muito mais do que fantasias, um verdadeiro tributo às famílias que construíram essa história. E nesse local eu cheguei aqui, é a concentração de todo mundo que vai participar do desfile.
Então aqui são dezenas, centenas de famílias que estão 100% correlacionadas a esse grande momento que é a Festa do Vinho, o último dia, a celebração do evento. E eis que aqui encontro com Maristela, e ela que vai fazer parte de um teatro. Perceba que ela está com uma criancinha. Maristela, conta pra gente a sua participação junto aqui à família de Andradas da Festa do Vinho. Hoje vai ter um belo teatro aqui em Andradas. Esse teatro maravilhoso, que é o desfile. É uma peça também que nós vamos apresentar, que os colonos vieram para Andradas, chegaram no Brasil, de São João da Boa Vista e chegaram aqui em Andradas. Então nós vamos representar essa maravilhosa chegada dos italianos para completar a felicidade nossa aqui em Andradas, sabe? Para criar tudo isso que vocês conseguem ver, que vocês vão conseguir ver aqui no desfile. Que bacana! Parabéns! Venham com a gente, venham aqui em Andradas prestigiar as vinícolas, a gastronomia, o lado italiano que a gente tem, que é muita alegria, é pura alegria. E agora encontrei aqui com Lúcia Giaretta, da família Giaretta, descendentes italianos que vieram da Itália aqui para Andradas. Lúcia, prazer falar contigo. O prazer é todo meu. Obrigado pelo tempo e fala um pouquinho da sua família aqui na cidade de Andradas, relacionado também ao mundo do vinho. Uhum. O meu pai, ele começou com o ramo do vinho em 68. 1968. É. Aí ele tinha plantação de uva, né? E tinha os meus irmãos que acompanhavam ele. Eram 4 irmãos mais velhos que acompanhavam ele. Vinha pessoal de São Paulo, Rio. Então ele tinha fregueses de todos a região, de fora, entendeu? Tinha muitos. E ele fabricava na época o vinho do padre, que é diferente, né? Sim. E ele deixava um tonel reservado que era para os padres. Para os padres. Pros padres. Aí os padres de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, descobriram e vieram e tornaram fregueses do meu pai. Ah, que legal. Viu? Então, era assim um movimento constante. Muito, muito. Eu me lembro que na adolescência, nossa, a adega era de frente para casa. Ali estava cheio o parque de pessoas. E aí servia vinho, servia queijo para degustar, né? E então foi trazendo. E é por isso que a gente precisa ter a festa do vinho aqui em Andradas. Com certeza. Para celebrar todas essas Com histórias. certeza. E aí a primeira festa foi no mercado. E meu pai participou da primeira festa, que foi em 54. Nossa, que bacana. Foi muito bom. Até eu enviei umas fotos para a Heloísa que eu consegui guardar, porque eu sou a última de 11 irmãos. Olha. Infelizmente, eu acompanhava meu pai no trabalho. Meu pai faleceu, pouco tempo depois faleceu um, depois outro faleceram muito novo. Aí a adega funcionou 4 anos depois que meu pai tinha falecido. Aí então parou, infelizmente. Mais um viva a família Giaretta. Com certeza. Foi Viva a muito família! bom. Viva a família Giaretta! Viva!
Angélica, conta pra gente a 59ª festa do vinho aqui na cidade de Andradas, a participação sua e da EPAMIG e a importância dessa festa para a cidade. Então, a cultura da uva ela é muito importante para a cidade e valorizar a história desse povo é muito gratificante, inclusive para a gente da EPAMIG, porque a gente representa a inovação, mas se não fosse o trabalho desse povo, a gente não teria sentido a gente estar aqui hoje, né? E há quanto tempo faz que a EPAMIG está nativa? A EPAMIG já está completando, como EPAMIG, 51, mas como Fazenda Experimental de Viticultura, 90 anos esse ano. Parabéns pelo seu trabalho e pelo trabalho da EPAMIG e viva o vinho! Viva o vinho, viva Andradas, viva os italianos! Viva! Viva! E agora encontrei aqui Gervásio e Cacilda e vai contar pra gente um pouquinho da participação deles aqui na Festa do Vinho em Andradas. Gervásio, 59ª Festa do Vinho de Andradas. Como é participar desse grande momento, dessa celebração? Para nós, da empresa do Vinho Beloto, é muito gratificante, porque dessas 59 festas, a Vinícola Beloto é a única que participou de todos esses eventos, dos 59 eventos, sem faltar um. E esse desfile, a gente, por ter preservado o Vajax, que é um patrimônio tombado de Andradas, a gente está fazendo uma homenagem a essa uva. O patrimônio tombado foi trazido pelos nossos bisavós e deu início da viticultura de Andradas. Então, hoje, o nosso desfile da Vinícola Beloto é uma prioridade a Silva Jaques, que é o patrimônio tombado de Andradas hoje. Então, a gente quer preservar essa cultura. É a verdadeira história do O vinho. início da viticultura de Andradas foi a uva Jaques. Então, pode ver o nosso carro aí, está fazendo homenagem. Nosso bisavó que trouxeram essas uvas zebra para começar a viticultura em Andradas. Agora nesse caminhão, estamos falando da EPAMIG e vou conversar agora aqui com a Cris Rota, a enóloga comercial da EPAMIG. Cris, conta pra gente, como é estar na 59ª Festa do Vinho aqui na cidade de Andradas? Olha, para mim é uma honra, porque é a primeira que eu estou participando, então eu me sinto muito honrada. Primeiro porque a gente faz parte do cerne, do que foi o berço da pesquisa voltado para a vitivinicultura mineira e hoje brasileira, né, que é a dupla poda. Mas o mais interessante para mim nessa festa é que a gente está unindo o que é a cultura, a tradição da uva e do vinho na região de Caldas, Andradas e demais municípios, junto com a tecnologia. Então, traçando esse paralelo, essa linha do tempo, que é para justamente a gente lembrar das nossas raízes e lembrar que a inovação veio para agregar e para consolidar ainda mais a vitivinicultura mineira e agora que está se expandindo pelo Brasil, que mudou completamente o que é a ideia de vitivinicultura tradicional, trazendo a dupla poda e a colheita comunitária. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para a EPAMIG. Obrigada, boa festa para nós, bom desfile.
Cada detalhe lembra um pedaço da história. Cada família representa uma geração. Cada carro alegórico homenageia aqueles que fizeram da uva muito mais do que uma cultura agrícola. E enquanto eu acompanhava esse desfile, uma imagem não saía da minha cabeça. Meu pai. Ele nasceu em Caldas, trabalhou em uma vinícola na Bocaina, cresceu vivendo exatamente essa cultura que hoje estamos mostrando para todo o Brasil e, infelizmente, ele já não está mais entre nós. Mas caminhar por Andradas, cidade vizinha de Caldas, conhecer essas famílias e registrar essa história foi também uma forma de homenagear a memória dele. E, de alguma maneira, agradecer a todos os vitivinicultores que ajudaram a construir a identidade desta região. Uma festa pode durar apenas alguns dias, mas uma tradição atravessa gerações. O desfile termina, os aplausos cessam. Os carros voltam para suas garagens, mas aquilo que realmente permanece continua vivo nas famílias, nos vinhedos e na memória de quem aprendeu que o vinho também é cultura. E ainda existe muito para conhecer em Andradas. Então a gente vai para o nosso último intervalo e no próximo bloco vamos descobrir por que essa tradição continua crescendo. Vamos conhecer o presente da vitivinicultura andradense e entender por que o futuro dessa região pode aliar o seu passado, presente e o seu futuro e permitir contarmos ainda muitas boas histórias. Já já a gente volta. TV Poços, sempre com você. Viemos da Europa, na maior parte italianos, e na bagagem saudade de tudo que lá deixamos. Cultivamos a uva com amor e perseverança, que logo virou nossa renda, nossa maior esperança. A Jax trouxe a bandeira, uva pioneira na produção. Vinhos de mesa, brancos e tintos, finos e nobres, espumantes do bão. Construímos famílias com trabalho e dedicação. E o vinho, além de amigos, faz bem pro nosso coração. Minas é como um bom vinho, se aprimora com a vida, melhorando no caminho. Minas é dona desse vinho que os mineiros construíram com saudade e carinho. Sabor de primeira na Serra da Mantiqueira. Aqui o paladar tem cor, em vinhos com todo o primor. Minas é como um bom vinho, se aprimora com a vida, melhorando no caminho. Minas é dona desse vinho que os mineiros construíram com saudade e carinho. Minas é como um bom vinho, se aprimora com a vida, melhorando no caminho. Minas é dona desse vinho que os mineiros construíram com saudade e carinho.
Vamos acompanhar com as palmas aí, gente. Vamos lá? Isso.
Essa é a apresentação do grupo de dança italiana da Associação Amigos da Cultura. Toda viagem chega ao fim, mas algumas deixam marcas que permanecem para sempre. Andradas é uma dessas experiências. Uma cidade que conseguiu transformar sua história em identidade. E sua identidade em patrimônio cultural. O vinho continua sendo produzido. As famílias continuam trabalhando. Novas gerações chegam aos parreirais. Jovens assumem vinícolas. Mulheres lideram projetos. Pesquisadores desenvolvem novas tecnologias. A tradição permanece viva, mas agora caminha ao lado da inovação. Hoje, Andradas e Caldas vivem um momento extremamente especial. Ao mesmo tempo em que preservam sua história centenária na elaboração dos vinhos de mesa, também participam do movimento que colocou os vinhos de inverno brasileiros entre os mais premiados do mundo. É o passado e o futuro convivendo lado a lado. E isso torna essa região absolutamente única. Outro capítulo importante começa a ser escrito. Andradas e Caldas trabalham atualmente na construção da futura indicação geográfica para os seus vinhos. É importante destacar que esse reconhecimento agora em 2026 ainda está em processo de desenvolvimento e o pedido oficial ao INPI ainda será realizado. Mais do que um selo, essa iniciativa representa o reconhecimento de uma história construída por inúmeras famílias ao longo de gerações. Um trabalho coletivo que une produtores, pesquisadores, instituições e toda a comunidade em torno de um mesmo propósito: valorizar a identidade deste território.
TV Poços, sempre com você. Durante a produção desse episódio, recebi outro presente muito especial. A historiadora Heloísa Bertoli abriu seus arquivos pessoais e compartilhou documentos, fotografias e registros históricos que ajudam a preservar a memória da vitivinicultura da nossa região. Gestos como esse mostram que preservar a história também é uma forma de cultivar o futuro. Esse episódio também teve um significado muito especial para mim. Meu pai nasceu na cidade de Caldas. Trabalhou uma vinícola na região da Bocaina e eu cresci ouvindo histórias sobre os parreirais, sobre a colheita, a pisa da uva e sobre a produção do vinho. Infelizmente, ele já não está mais entre nós, mas produzir esse documentário foi uma forma muito bonita de reencontrar um pedaço da minha própria história. Talvez seja exatamente isso que o vinho faça com todas as pessoas. Ele conecta gerações, aproxima famílias, preserva memórias e transforma lembranças em legado. Andradas nos mostra que tradição não significa permanecer parado no tempo. Significa seguir em frente sem esquecer de onde viemos. É isso que encontramos por aqui. Um povo que honra o seu passado, valoriza o seu presente e trabalha todos os dias para construir um futuro ainda mais promissor. Que esta história inspire outras regiões, outras famílias e outras gerações. Porque preservar a cultura do vinho é preservar também a história das pessoas que dedicaram as suas vidas a ela. E eu quero agradecer de uma maneira muito especial à historiadora Heloísa Bertoli pela generosidade em compartilhar documentos, fotografias, vídeos e um conhecimento construído ao longo de décadas de pesquisa. E um agradecimento também aos produtores, às famílias, às instituições parceiras e a todos que contribuíram para que essa reportagem fosse possível. Se você gostou dessa experiência, compartilhe esse episódio. Assim, mais pessoas poderão conhecer a riqueza da vitivinicultura de Andradas e de todo o sul de Minas. Eu sou o Fábio Gregório e esse foi mais um episódio da série Wine Tours da Confraria Eno Experiência. Muito obrigado pela companhia e lembre-se sempre, viver é brindar com a alma.